Gente aqui com o nosso Morning Show, 11 horas e 18 minutos, pontualmente agora, até para repercutir que nessa semana a gente terá mais uma vez reunião do Comitê de Política Monetária, do Banco Central, nosso Copom, e a previsão é que o Copom mantenha a Selic estável, intocada, igualzinho do jeito que está, sendo que nesse momento a taxa referência para os juros da economia está em 15%, o maior nível desde 2006, assim permanecendo, e a se confirmar, a manutenção seria a terceira manutenção seguida, sem qualquer suspense ou sem qualquer notícia aí nesse sentido. Mas, claro que isso também tem um impacto na vida real e fica aquela pergunta, Até quando irá o período bastante prolongado dessa taxa de juros nas alturas, hein? Para tirar essas dúvidas e tantas outras, eu proponho que a gente converse com quem entende do assunto, ele que é gestor de recursos e diretor executivo da ASOC, brasileira, uma associação brasileira de investidores no mercado de capitais, o Gabriel Brondi. Fala, Gabriel, bom dia, meu querido, obrigado pela presença. Explicando da forma mais didática possível, qual é o impacto disso para o nosso bolso no dia a dia? Vai que é sua. Bom dia, Marinho, bom dia a todos que nos assistem. Bom, o custo do dinheiro fica mais caro, não tem jeito. Você vai financiar um apartamento, mais caro, vai financiar um carro, mais caro. Alimentos tendem a ser mais caros, empresas tendem a aumentar preços. E é uma pena, porque a gente tem nesse momento no Brasil um problema de credibilidade, não um problema monetário. Muitas pessoas acham que o problema está na taxa de juros, mas o grande problema do Brasil hoje é um problema muito mais de credibilidade nesse momento. Quando você pede corte de juros, você espera que o mercado ele precifique na curva esse corte de juros, compre esse corte de juros. E não é isso que o mercado deve fazer se o Banco Central cortar juros nesse momento, por exemplo. A gente ainda vê o mercado tradando, como a gente fala no mercado, ou precificando no mercado, expectativa de juros altas para o futuro, muito por conta da credibilidade. Então, acho que esse custo do dinheiro mais caro se dá muito mais por conta da credibilidade do Brasil nesse momento, das expectativas de gastos, credibilidade do fiscal, de expectativas de gastos para o futuro, do que um problema monetário que o Brasil tenha nesse momento. Mais uma vez, parece que, enfim, a gente já viu esse filme antes e já estivemos aqui antes, mas parece que qualquer perspectiva de representar, valorizar a parte mais sensível do nosso corpo humano, que é o bolso do povo aí que está nos ouvindo, nos assistindo, aí realmente isso fica sempre para depois. Vamos aqui com a Maria de Cali para a próxima pergunta. Maria de Cali, por favor, com a próxima pergunta. Vamos lá. Oi, bom dia. Minha pergunta, primeiro um comentário, Nós temos a taxa real de juros segunda maior do mundo, parece, E aí você fala que a questão da desconfiança e do medo, e eu queria ver de você, porque o governo nos apresenta índices positivos. Fala que está em recorde de desemprego, é o menor índice do histórico recente, apresenta crescimento econômico relativamente estável. Eu queria ouvir de você, quem tem a razão nessa narrativa? Se é a narrativa do governo ou se realmente a desconfiança com relação ao problema fiscal e das dívidas? E como é que a gente pode tirar um cenário real diante desses dois pontos de vista? É que, na verdade, uma coisa não anula a outra, O Brasil atualmente pode estar com um desemprego mais baixo, sim, mas a taxa de juros está alta por conta de uma expectativa de inflação mais alta para o futuro, uma expectativa de mais gastos para o futuro. O Brasil hoje ele tem um problema de precatórios ainda, que vai estourar em 2027, e o governo ainda não resolveu essa questão. Tem gastos obrigatórios subindo, tem uma eleição em 2026 à vista, que historicamente o Brasil ele costuma ter mais gastos antes de eleições, os governos, tanto de direita quanto de esquerda, costumam gastar mais antes de eleições, para justamente se reeleger, para se manter no poder, e o mercado ele precifica a expectativa. As expectativas de inflação estão desancoradas em relação à meta que o Brasil tem em relação à inflação. Ainda está muito desancorado. E o dever do Banco Central é executar uma política monetária que atinja a meta de inflação. Se a meta de inflação é X, o Banco Central ele vai lutar para atingir a meta de inflação. E, nesse momento, a gente tem uma meta de 3 que as expectativas de inflação estão muito desancoradas para o futuro. Então, tem essa questão dos precatórios em 2027, tem gastos obrigatórios subindo,
tem eleições à vista em 2026 e as falas do governo nesse momento não ajudam, né? A gente vê o governo Lula cada vez mais falando em gastos, né? Descredibilizando o dólar em suas falas, falas que não ajudam a ter uma credibilidade boa em relação à política econômica aqui no Brasil. Por mais que a gente possa ter, nesse momento, dados de emprego um pouco mais fortes, isso é até algo que traz uma visão para o futuro de que a inflação ela pode estar ainda mais alta. Então, nesse momento, o esperado com essa Selic acima seria realmente um desaquecimento, né? Uma inflação mais baixa, que é o que está acontecendo nesse momento. A gente está vendo realmente a inflação caindo, mas a gente tem problema fiscal para o futuro. Então, precisa resolver esse problema fiscal para o futuro. A gente precisa que o governo ele fale em resolver esse problema e como resolver esse problema. Ou seja, precisamos de corte de gasto, precisamos de responsabilidade nas contas públicas e não de um governo falando em gastar cada vez mais. E o medo, eu acho que o maior medo do mercado, que é o que o mercado não... Por isso que o mercado está precificando na curva uma Selic maior para o futuro, é essas eleições de 2026, esses precatórios em 2027. Meus amigos, a gente segue adiante aqui para realmente cuidar desse paciente doente que é que é a economia brasileira de como um todo. Se o Banco Central é o médico, a Selic é a morfina, né? Não tem jeito. Obrigado demais aí, Gabriel Brondi, pela presença. Tamo junto. Obrigado, Marinho. Obrigado a todos que nos assistem.